verifica na maçã, que não é só na maçã, acontece também na pera, acontece também na banana, acontece também na laranja. Só que na maçã ela é mais evidente. Se chama um processo químico de oxidação. Então, a sua maçã, ela está se oxidando, tá? Envelhecendo mais rapidamente, devido ao contato com o gás oxigênio. Ela murchou porque ela perdeu as moléculas de água que estava dentro dela. As moléculas de água evaporou. Certo? Certo. Certo, foi isso que aconteceu. Pessoal, fiz a prova de vocês, tá bom? Anotem rapidinho aí tópicos importantes a serem estudados. Não vou repetir. Ah, fica difícil. Porque isso é de praxe, né? Você gosta disso, né? Prova 1, Verdade. 2, 3, falando. A prova contém 12 questões, cada questão vale 1 ponto. Tem questões fechadas e questões abertas, tá? O que você deve destacar em seu estudo? O que estuda na ecologia e quais são os 5 níveis de organização dos seres vivos? Como é que... Não entendi. Não entendi também, não. Também não. Estuda onde? Estudar ecossistema e... O que estuda a ecologia e os 5 níveis de organização dos seres vivos. Então, você tem que saber o que é descrever esse conceito dos níveis de organização e, além de descrever, eu quero exemplo. Essa questão, ela vai ser aberta, tá? A próxima prova aqui na sexta-feira vai ser de história ou vai ser de A minha é dia 3. O que estuda a ecologia? O que mais? Os 5 níveis de organização. Qual que é a matéria da prova de história? Outra coisa também lá no grupo. que você tem que saber, os tipos de bioma, tá? E suas características. Pode destacar o estudo de vocês nessa questão. 5 níveis de quê? Gente, não vou repetir. Peraí, qual Tá capítulo? bom, então depois eu mando no grupo, então. Professor, é qual capítulo mesmo? É o capítulo 5? Capítulo 4 da apostila 2 e capítulo 5 da apostila 3. Só que como vocês não têm apostila, é o conteúdo que está em anexo no meu Bernoulli. Então, é tudo isso que nós temos que estudar. Uhum. Tá. O que mais? Biosfera, tá? Que é biosfera. Professor, como que a gente vai depois você manda o conteúdo da prova para mim, beleza? Professor, como que a gente vai estudar sempre? Obrigado. Vocês têm a apostila número 2 e vocês têm os anexos na plataforma Meu Bernoulli. Tem não tem a apostila 3 no meu Bernoulli. Vocês têm um anexo do conteúdo no Meu Bernoulli que eu coloquei. Vocês vão estudar através dele, dos resumos que eu postei. Entendido? O que são fatores bióticos e abióticos? Cobrei também. E as relações Professor. Dos seres vivos, desarmônicas e harmônicas. Além disso, cobrei também sobre o ecossistema aquático, tá? Oi. A minha internet caiu, aí eu saí da aula. É por causa da minha internet caiu, tá? Agora ela voltou. Uhum. Pronto? Podemos iniciar o nosso conteúdo de hoje? Sim, professor, falando no Bernoulli, não tem nada. Tem, eu mandei um mapa mental, junto com os exercícios de tarefa, eu mandei uma teoria em anexo. Tem sim. Não tem, Caio? Tem? Então, é isso aí que vocês vão estudar, tá? Tudo que eu mandar. Às vezes eu posso postar mais algumas coisas, certo?
Tarefa, resumo, tarefa, responda exercício de aprendizagem, teoria, exercício em anexo. Nós já corrigimos, certo? Vamos continuar. Só conferindo se eu estou devendo algo a vocês. Qual foi o último item falado ontem? Quem lembra? O que nós falamos ontem? O que foi estudado ontem e explicado ontem? As harmônicas e harmônicas, tipos de disfarce na natureza. Isso. Deixa eu falar. A última coisa que nós vimos era da camuflagem, a última coisa. Exatamente. Mimetismo, ok? Sim. Qual que é a diferença de camuflagem com mimetismo? Mimetismo imita outros animais. Mimetismo Camuflagem. imita e camuflagem se camufla no meio da natureza. Tá. O mimetismo, ele imita outros animais para quê? Para se proteger de outros Pra animais. Proteger os predadores. Não basta responder só, ele imita outros animais. Não é isso. Ele imita outros animais para se proteger, para não ser o quê? Caçado, ok? Comido. Comido, exatamente. Vai virar janta. Ok? Então, nós vamos continuar aí com a nossa aula. Hoje, nós vamos falar de mais relações, tá? Ô, professora, essa foi uma pergunta diária? Uhum. Eu ganhei ponto! Eu também ganhei ponto. E eu também ganhei. Eu falei, para se proteger dos predadores. E eu falei antes. Eu quero Meio ponto, eu ponto falei pra mim, primeiro. ponto pra Eu todo falei primeiro. Todos nós ganhamos. Todos ganharam. Todos pra mim. Preciso de ponto. Agora, presta atenção, a avaliação Ah, mas se diária. Eu bem que é esqueci meio de ponto, falar a né? avaliação diária de vocês ontem, né? O que é isso? Mas teve muita gente que ficou com negativo, tá? Por falta de participação. O quê? Pessoal, então vamos lá. Posso continuar? Abelha. Abelhas. Não. Nós vamos falar das relações que favorecem os envolvidos. Então, nós estamos falando de relações intraespecíficas, ou seja, animais da mesma espécie, tá? Então, nós temos relações aí como a sociedade. As abelhas representam esse tipo de relação. Nós temos também, nós, seres humanos, nós também vivemos em uma relação de sociedade. O que essa relação fala? Sociedade é uma relação ecológica entre organismos da mesma espécie em que há benefício para os indivíduos envolvidos. Então, todos são beneficiados. Sim, pode falar. Peraí, só uma perguntinha antes de começar a matéria. Esses pontos que a gente ganha fazendo essas perguntas, a gente pode escolher onde a gente vai colocar esses pontos ou você escolhe? Não, eu que escolho o valor e aonde eu vou acrescentar. Eu posso colocar em tarefa? Não, eu que vou escolher. Não, Tá bom? por favor, só um pontinho. Continuando aqui, tá? Então, portanto, eu posso classificar como uma relação harmônica. Oxe, quem tá entrando agora? Lucas. Quem é Lucas? É o pai do Matheus. Depende do lucro. Ah, Ele tá no... Lucas Góes, é o Matheus. Tá. Então, na sociedade, gente, presta atenção. Na sociedade, os indivíduos, eles vivem juntos e estão organizados de modo cooperativo, com divisão de trabalho entre eles, tá? Então, por exemplo, alguns tipos de relações são as sociedades das abelhas, que é o que eu estou representando para vocês. Então, elas têm, as abelhas são as colmeias, né? Tem também a sociedade das formigas, que são os formigueiros, e tem também dos cupins, que são os cumpizeiros. Sim, Matheus? Matheus, pode falar. Professora, a energia caiu aqui em casa, aí eu tô pelos dados móveis, tá? Se acontecer de eu cair pelo celular, é porque os dados móveis não acabou, tá bom? Tá bom. Tá bom, tranquilo, Matheus. Então, por exemplo, nas colmeias, é possível distinguir 3 castas sociais: a rainha, os zangões e as operárias, tá? Então, a rainha é a única fêmea fértil da colmeia, que vai dar origem às operárias e aos zangões. Os zangões são o quê? São os machos, que têm como função fertilizar a abelha rainha,
que representa cerca de 400 indivíduos dentro da colmeia. Para vocês terem noção a quantidade. E, por fim, nós temos as operárias, que são fêmeas não férteis, que representam cerca de 5.000 indivíduos ali dentro, mais ou menos, e podem chegar até 60.000 numa colmeia só, tá? Em aquelas colmeias maiores, pode chegar até 60.000 operárias. Então, as operárias, elas vão exercer diversas funções. Por exemplo, manter a limpeza da colmeia, nutrir as larvas, produzir cera e mel, coletar pólen, néctar, proteger a colmeia. Então, o trabalho delas são o quê? São divididos. Então, trabalham em uma sociedade. Por exemplo, vocês na casa de vocês vivem em sociedade, cada um tem a sua função, ok? Bom, o certo é esse, né? Cada um tem a sua função para ajudar uns aos outros. Então, um cozinha, o outro lava, o outro organiza, o outro trabalha, fica com as despesas, e entre outros fatores, ok? Então, isso a gente conclui com uma convivência em sociedade. Beleza, meninos? Então, na apostila, só traz esse tipo de relação que nós estudamos até hoje. Tem mais? Tem. Existem outros tipos de relação? Existe, só que não trouxe. Você vai estudar isso mais para frente, tá? Ok? Ok. Querem fazer Ok. alguma pergunta? Não, senhora. As abelhas que tem no colmeia são as operárias, os zangões e A a rainha. Uhum. Tá. Pode falar, Matheus e Lourenço Vasconcelos. Foi mal, eu esqueci de baixar minha mão, professora, desculpa. Lourenço, pode falar. Professora, qual que é a função da abelha rainha? A abelha rainha é simplesmente produzir ter os filhotes, ou seja, colocar as larvas. E para fazer mais mel? Oi? Para fazer mais mel? Não entendi. Para fazer mais mel? Para fazer mais operárias. E polinizar. Mais zangões também, tá? E polinizar também. Ok? Certo, Lorenzo? Sim. Tá. Continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre cadeia alimentar. Isso, vocês já estão cansados de estudar e já sabem de cor e... Não saber. Hã? Não sei. Você não sabe? Quem falou que não sabe, Lorenzo? Tomás. Tá. Então, nós vamos estudar aqui o que é uma cadeia Na verdade, alimentar. eu sei sim. Eu acho. Dá uma olhadinha aqui. Estou representando na imagem uma cadeia alimentar. Tá? Cadeia. Então, além das relações ecológicas, os seres vivos também se relacionam visando a sua nutrição, ou seja, a obtenção de alimento, tá? E isso está dentro das cadeias alimentares, ou também chamado de cadeias tróficas. Pode falar. Professora, eu tenho uma pergunta que eu queria falar desde terça-feira na primeira aula sua. Quem está no topo da cadeia alimentar? os humanos. São considerados consumidor quaternário. Então, tem vários que estão no topo da cadeia alimentar. Tem nós, os humanos, a onça pintada está no topo, o jacaré, a águia. Tuba, tá? O tutuba? Oi? O tutuba. Tubarão. Tubarão está na cadeia alimentar. Uhum. Certo? Ok, Matheus? Ok. Ok? Então, continuando aqui. Então, essas relações entre os organismos Professora, Oi. mas quem tá no topo, sem ser sem ser o gavião, ninguém, tipo assim, só um. Quem Não tá- existe só um no topo. Entendeu? Por quê? Nós não temos somente uma cadeia alimentar. Nós temos várias cadeias alimentares. Por isso que não existe um no topo. Tá? Nós temos vários no topo. Que são considerados consumidor quaternário.
Ok, Levi? Ok. Então, as cadeias alimentares, elas podem também ser chamadas de cadeias tróficas, tá? Que são isso? Elas são estudadas e entendidas como uma sequência de populações de seres vivos relacionados entre si a partir de um determinado alimento. Então, a cadeia alimentar é a relação de um ser vivo com o outro, na forma de nutrição, ou seja, as cadeias tróficas, tá? Uma forma de representá-la é relacionando os organismos por meio de setas, como está aí nesse exemplo que eu coloquei para vocês, nessa imagem. Então, esses indivíduos, eles estão relacionados por setas, ou seja, os organismos, por meio de setas, indicam o trajeto do alimento e energia. Então, olha só, o ser vivo indicado antes da seta significa que ele vai servir de alimento para o próximo. Então, a setinha sai de quem vai ser o quê? Alimentado. Tá? Ok? Outra forma também de interpretar essas relações é considerar que o ser vivo posicionado antes da seta passará energia para o ser vivo representado depois da seta. Então, eu posso falar que, por exemplo, a cobra serve de alimento para o gavião, como também vai fornecer energia para o gavião. Beleza? Beleza? Professora, coruja come também cobra, rato e mais o quê? Cobra, rato, roedores, pequenos Hamster. pássaros, hamster, Vixe. tá? Gente, então, as cadeias alimentares, elas... Pessoal? Pode falar, Matheus. Oi, fala. É que o Matheus levantou a mão. Eu tô esquecendo de baixar, eu sou meio burro. Tá. Muito burro. Então, gente, nas cadeias alimentares, nós podemos identificar os organismos que desempenham o papel de produtor e o papel de consumidor. Então, o produtor é aquele que fabrica o próprio alimento, ou seja, através de fotossíntese, são os seres autotróficos. Então, quem são os produtores? São aqueles organismos que desempenham o papel que consegue fabricar o seu próprio alimento, ou seja, eles são o quê? Autotróficos, tá? Normalmente, ele é representado por uma planta. Na maioria das vezes, ele é representado por uma planta. Já o consumidor é o organismo que não consegue produzir seu próprio alimento. Ou seja, nós vamos classificar ele como heterotróficos. Então, nós temos seres autotróficos e nós temos seres heterotróficos, certo? Então, o heterotrófico, ele precisa obter seu alimento a partir de outros organismos. Então, ele vai consumir outros organismos. Diferente dos autotróficos, que conseguem, através de fotossíntese, produzir seu próprio alimento. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Certo? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Até agora não. Não. Então, o que nós podemos concluir? Para os organismos se alimentarem da planta, só estará disponível parte da energia, ou seja, a parte que foi o quê? Armazenada, tá? Então, dessa forma, a energia flui em um único sentido, do produtor até o último consumidor, tá? E conforme vai passando de produtor para consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, essa energia, ela vai o quê? Diminuindo. Vocês concordam comigo? Que a energia, ela vai diminuindo? Ou não? Vocês não conseguem visualizar isso, que ela vai diminuindo? Pessoal, conversa comigo. Sim. Não, sim. Oi?
Atenção. Esse aí, porque isso aqui é importante, eu cobro muito isso em exercício. Você pode repetir, por favor? Ó, eu não falei que na cadeia alimentar, animal consome o outro com a intenção de se nutrir, certo? Certo. E eles vão também captar, absorver energia, correto? Correto. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem aqui, ó. Então, eu tenho a planta, né, que conseguiu realizar ali a sua alimentação, ela produzir seu próprio alimento. Vem aqui o gafanhoto e consome a planta. Ele consumiu essa planta e, além de se alimentar, ele absorveu energia. Só que o gafanhoto, ele gasta energia ao se movimentar, ao até comer, ele vai gastar energia. Quando o roedor vir comer o gafanhoto, vocês concordam comigo que ele não vai consumir a energia 100%? Sim, concordo. Já gastou Sim, concordemos. A cobra, ela vai consumir o roedor. Concorda comigo que vai estar com menos energia ainda? Porque o roedor gastou um pouco dessa energia que ele consumiu. Claro, ué. E assim sucessivamente. Quando chegar lá no topo, a energia consumida aqui no início, ela já foi gasta, ela não chega a 100%. Ela vai chegar lá nos seus 50%, 40%. Ok? A cobra mata o Mickey Mouse. Mata. O Mickey Mouse, gente. Mata, come. Ele fica no meio da roça. Como que ele Se botar um calango lá, mata também o Mickey Mouse. O calanguinho. Pessoal, então nós temos lá produtores, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários. Como podemos falar também? Produtores, consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem, consumidores de terceira ordem, consumidor de quarta ordem. Então, essas duas maneiras podem ser faladas para vocês e significa a mesma coisa. Ou também posso falar primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, tá? Quarto nível trófico e quinto nível trófico. Beleza? Beleza. Tranquilo? Beleza? Professor, do Pode falar. Mickey. Tem uma piada do Mickey que é tipo assim. Oi? Tem uma piada do Mickey que é assim. O que acontece se jogar cigarro num rato? Sei lá, sei não. Ai, me queimei. Vamos lá, gente. Olha só, vamos voltar aqui para a aula. Ó, gente, o início e o fim da cadeia alimentar sempre para nos decompositores, tá? Quem são os decompositores? Quem sabe me falar? A coruja. Decompositores. Não é a Ô, professora, É o cocô. cocô. o Levi fez a piada e eu pensei na piada também. Não, gente, nós não vamos trabalhar piadas aqui. Vamos focar na aula. Por Aula de favor. piadas com O que Andréia. são decompositores? Hã? Os fungos. Somente os fungos? Não, gente. Né? Temos outros organismos que fazem parte dos animais decompositores. Quem são eles? Além dos fungos, nós temos também bactérias, tá? E protozoários. Então, esses organismos presentes na cadeias alimentares são os decompositores. Como o próprio nome já diz, são seres que são responsáveis em decompor outros seres vivos no ciclo da vida. Então, ele vai consumir os seres vivos, tá? Então, ele faz parte aí do início e do fim, porque como o Caio disse, ele até falou assim, são os cocôs, na verdade, são as fezes. Não é as fezes. Na verdade, os decompositores, a partir do momento que ele começa a decompor o ser vivo, que morre,
ele consegue fazer com que tudo aquilo que ele está consumindo se torne uma substância orgânica muito fértil, que são considerados humus, tá? Então, vira o quê? Vira fertilizante para a terra, tá? Com essa fertilização, as plantas conseguem absorver os sais que ela necessita para poder realizar a reação química lá de fotossíntese e se alimentar. Então, os decompositores é o início e o fim, tá? Todos estão sujeitos a servir de alimento para os decompositores. Os produtores estão sujeitos, os consumidores primário, secundário, terciário e quaternário também estão sujeitos a ser alimento para os decompositores, ok? A própria natureza se mata, né? A própria natureza se transforma. Se mata. E a fala do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Nada se mata, tudo se transforma. Eu não vou morrer, eu vou virar alimento. Ah, que Vai morrer. Sério. Vai virar alimento, você tem que morrer. Mas eu tô vivo ali na alimentação deles. nojo. Ah, mas na alimentação, mas na vida real, para tipo, caçar outro animal, tu tá morto. Tu vai estar no estômago de um rato. Você vai gostar? Bom, eu tô alimentando ele, olha. Continuando aqui. Pessoal, então falando lá, né, a decomposição é um processo essencial nos ecossistemas, tá? Pois permite que os componentes circulem no meio ambiente. Então, a decomposição dos seres vivos é essencial para a manutenção do nosso ecossistema, tá? Então, assim, mesmo após a morte dos organismos, a matéria orgânica é transformada pelos decompositores em componentes mais simples, como sais minerais e gás carbônico, voltando a fazer parte do ar, da água e do solo. E assim podendo ser novamente incorporado por outros seres vivos, tá? Eu não entendo, a professora quer virar alimento. Então, portanto, sem a existência dos decompositores, a vida na Terra seria impossível, pois a matéria-prima necessária para a sobrevivência dos organismos se esgotaria, acabaria. Ah, tá. Então entendemos uma coisa. O professor quer servir de alimento. Então, você Eu não. Todo mundo vai servir de alimento. Você, tu, ele, nós, vós, todo mundo. Eu, né? Sem choro, tá? Então Sem vamos lá. choro, né? Recapitulando: decompositores, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e pode ter o consumidor quaternário, tá? Preste bastante atenção. A partir de hoje, a cadeia alimentar, ela tem que ser feita dessa maneira aqui, ok? Tá vendo aqui? A imagem destacada com as setas, todas as setas apontadas para quem? Para os decompositores, tá? Não basta fazer só aquela escadinha, não. Agora, a partir de hoje, nossa cadeia alimentar é feita dessa maneira. Entendido? Coloca a Andrei no meio. Acredito que sim. Acredita que sim? Eu aguento essas imagens de vocês. Voltei para a tela aqui no Meet. Não, mas o melhor, ontem eu encontrei uma imagem de um cavalo sorrindo. Professora! Que dente bonito! Cavalo. Olha esse cavalo, professor. Foi Pessoal, um dentista. Quero continuar, pessoal. Vamos lá? Uhum. Tá. Ó, Matheus então entrou. nós falamos... Oi. Matheus voltou. e saiu. Nós falamos sobre as cadeias alimentares, tá? Agora nós vamos falar sobre as teias alimentares. Pode, Maranhão. Ô, professora, quem saiu não fui eu, não. Foi o computador. Tá.
Quem sabe o que é uma teia alimentar? A aranha mata o mosquito e come na teia Não. alimentar? Gente, a teia alimentar, ela é definida como um conjunto de cadeias alimentares, tá? De um determinado ecossistema. Então, eu falei para vocês que tem várias cadeias alimentares, por isso que existe vários organismos que estão no topo. Todo o conjunto dessas cadeias alimentares formam a teia alimentar, tá? Então, dá uma observada na imagem em destaque aqui do lado direito de vocês. É do lado direito que fica para vocês? É do lado direito, né? Esquerdo. Para vocês fica do lado esquerdo? Ai, não sei. Depende do que você tá falando. Vou passar a seta aqui. Deixa eu só ler uma pergunta que está no chat. Quando e que tipo de cadeia junto com outra cadeia? Não entendi, Gabriel. Eu acho que tá explicando o que Você é teia. respondeu. Isso, exatamente. Quando um tipo de cadeia junto com outro tipo de cadeia se une, né, forma as teias alimentares. Então, nós temos aqui, ó, vou passar minha seta aqui, estão vendo? Uma teia alimentar. Ou seja, aqui dentro eu consigo retirar várias cadeias alimentares, tá? Então, o conjunto delas forma as teias alimentares. Conseguiram entender isso, meninos? Sim. Sim. Aqui tem outro exemplo, ó, para vocês Professora, em destaque. Oi. você tem aracnofobia? Tem? Hã? Aracnofobia, eu acho que é assim que se fala. Medo de aranha. Tem pessoas que têm. Fobia de aranha. Eu morro com medo de aranha. Moço, Ah. se eu ver uma aranha pequenininha, eu falo tipo assim, o meu enterro vai ser hoje, meu infarto do coração, tem que comer. Eu Se eu ver uma aranha medo pequenininha... extremo de aranha eu tenho. Então, vamos lá, pessoal. Então, nos ecossistemas, as relações alimentares não se resumem em uma única cadeia alimentar. Então, como os animais inserem na sua dieta mais de um tipo de alimento, tá? Eles podem fazer parte de várias cadeias alimentares simultaneamente. Então, por exemplo, a onça, ela não vai consumir só o roedor. A onça, ela consome peixe, ela consome o roedor, ela consome um coelho que ela conseguir capturar, tá? Um cervo, um veado, ela vai consumir ali o que ela conseguir capturar. Uma zebra, que mais, gente? Mais exemplo. Se a onça comer uma cobra, ela não vai ficar com veneno, não? Ela não consome a cobra, ela consome a sucuri, se tiver um tamanho pequeno, tá? A cobra não, porque a sucuri, ela não tem veneno, né? Então, vocês sabem Ela disso. só te enforca e mata. Ela mata por sufocamento, né? Dando um abraço de jiboia. Exatamente, um abraço bem apertado, assim, Aham. Um abraço. bem apertado, bem gostoso, aí você... Professor, tem dois Mateus na sala. Acho que ele tá pelo celular e pelo Note, né, Matheus? Note. Um abraço Criador bem de uma quentinho, né, igreja. professora? Um abraço bem dado mesmo. Bem confuso. Professor, eu saí da reunião, eu não tô pelo computador, não. É outro Matheus, então eu só tô pelo celular. Gente, dá uma atualizada aí que sai. Presta atenção. Então, como os animais se alimentam de vários outros animais, nós conseguimos ter várias cadeias simultaneamente, e isso forma as teias alimentares, tá? Então, as diversas cadeias alimentares se entrelaçam, né, formando a estrutura mais complexas, que nós denominamos como teias alimentares, tá? Então, numa teia alimentar, meninos, uma população de determinado organismo passa a ter várias opções de alimento, podendo, então, ocupar diferentes níveis tróficos e participar de várias relações alimentares, como eu disse. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Deixa eu pegar daqui que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos aí as árvores, as verduras e as graminhas, ok? Quem consome a árvore? A zebra e o inseto herbívoro, tá vendo?
Então, a árvore, ela consegue participar da cadeia da zebra e da cadeia do inseto herbívoro. Olha o coelho. O coelho, ele serve de alimento para, nossa senhora, para cobra, para coruja, para raposa. Tá vendo? Coruja? Sim. Aí, o que acontece? O que acontece? Ele consegue fazer parte da cadeia da cobra, da coruja e da raposa. Então, isso dá a oportunidade da gente conseguir formar teias alimentares. Entendido? Uhum. Professor, quem é maior? O coelho ou a coruja? Não é o coelho que é o maior? Depende. Agora vai ter uma coruja de 1 metro agora. Nós temos coelhos pequenos e os filhotes, tá? Nós não temos um tipo só de coelho, nós temos coelhos de vários tamanhos, certo? O que você falou, Levi? Essa foi minha pergunta só. Então, o que você perguntou? Qual que era maior, o coelho ou a coruja? Existe corujas grandes, tá? Grandes mesmo, grandalhonas. Nossa, então... Por isso que essa corujinha que nós estamos acostumados aqui, não. Tem coruja desse tamanho assim, ó. Nossa, ela torce o pescoço dela por 1 metro de distância. Eu acho lindo coruja, né? Eu sou apaixonada. Eu imagino o osso do pescoço dela. Porque a coruja, ela é selvagem, né? Se ela fosse doméstica, eu teria uma coruja. Tá? Meu Deus. A maior coruja, ela consegue viver só numa região, lá na região da Rússia. Lá no leste, acho que é oeste da Rússia. Ainda bem. Tem também no Japão dela. Pra você ter noção, ela tem quase 1 metro. Ela tem uma altura de 80 centímetros, 90 centímetros. Chega quase 1 metro. Você está achando que corujinha, que existe só essa corujinha nossa aqui? Não, não. Existe coruja de quase 1 metro. Pega os coelhos e esconde. Eu acho linda, linda, linda. Oi? Pega os coelhos e esconde. Pega os coelhos e esconde. Pega os coelhos e esconde. Para vocês terem noção, nós temos mais de 100, acho que é mais de 150 espécies de corujas no mundo todo. Então, não é só essa corujinha, nós estamos mais de 150 espécies de coruja. 100 ou 150? 150. Quem é Matheus? Tá? Nós temos coruja real, coruja da igreja, que é muito linda, né? A coruja orelhuda, a coruja da neve, a coruja bufo, todas essas corujas, tá? Da igreja é linda, né? A coruja da igreja é muito bonita. É branca? Ok? Uhum. Ok, pessoal? Ok. Tem 3 Matheus na reunião. Nossa, tinha muito Matheus, hein? Deixa eu verificar aqui. Não, tinha 20 pessoas 21 pessoas na reunião, só que daí, tipo, tudo era Matheus. Mas tudo era Matheus. Matheus. Professora, Matheus, cadê o Matheus? O que está acontecendo? Ô, professora, não é eu, já falei, não é eu. Juro por Deus, não sou eu. Então, seu e-mail foi hackeado? Tem alguém entrando na aula com o seu login. Não é eu, professora, meu computador... Olha aqui, eu vou até abrir minha câmera e mostrar pra senhora. Meu computador tá assim, ó. Meu computador tá só na página inicial, não tô no Meet. Tá. Alguém tá botando gracinha e colocou... Porque não sou eu, tô de... só para ele verificar o que tá Eu só tô pelo celular. Pode ser um outro alguém aqui também que tá entrando com o nome Matheus. Ô, professora, uma hipótese. Tá tendo um desmatamento na África, tá dando muito fogo, né? Em um lugar do mundo. E na natureza existem as aranhas. Aí, quando essa floresta vai sendo matada, as aranhas fariam os lares. E ela vai... Não entendendo nada. Tipo assim, o desmatamento das árvores, da natureza. Aí tem aranha na natureza. Aí se queima as casas da aranha. Aí as aranhas acham a cidade e começa a infestação das aranhas. Sim. Aí os que tem a aracnofobia vai ser o dia da morte.
Ó, eu vi uma reportagem essa semana de uma cidade que foi invadida por um monte de aranhas. Já sei. Na verdade, não sei, não. Bater aranha em cima do seu pé. Não muito longe. Esses dias eu fui ali no Mangaçu, que é um ambiente bem próximo aqui, para lá do Jaú. ali. Aí eu vi um monte de aranha. Nossa, você vê assim, um monte de aranha. Assim, Nojo. Professor, calma aí. É perto do Jaó? Posto Jaú ali, Mangaçu, vocês não conhecem ali? Aquele... Ah, do Mangaçu. Ah, tá. Eu achei que era o meu aqui, tem um Posto Jaó aqui do lado. Eu falei, eu vou fugir daqui, tá doido? Elas estavam assim, do chão até a copa da árvore, né? Que Um nojo. tapete, parecendo um tapete, assim, só de aranha. Só de aranha. Eu não cheguei perto, né? Porque eu não sabia se era venenosa ou não, mas assim, tava muito bonito. Muito bonita. Quando você chega perto dela, ela vira muito bonita, né? É muito bonitinha. Professora, como você ousa contar sobre a aranha em uma aula dela? Vamos lá, quero continuar. Pode continuar. Tá, falta 2 minutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem tarefa lá no meu Bernoulli, tá? Okay. Ela vai aparecer a visualização para vocês ao meio-dia. Okay. Eu fiz ela ontem, já coloquei ela lá, e a meio-dia já aparece visível para vocês, certo? A tarefa para segunda-feira. Certo. Ok? Ok. Bom, falta 2 minutos, vamos finalizar a aula. Vamos finalizar a aula com medo de aranha? Oi, Lourenço. O meu irmão quer que eu mostre ele pra você. Pode mostrar.